Olá pessoal, tenho aqui hoje, na continuação da geometria, um problema não muito fácil, mas bastante interessante, que diz assim, ó, considere duas circunferências de raio 2, de tal forma que uma passa pelo centro da outra. Qual a área da região comum a elas? Ele dá aí 5 opções. Então, como é que é o problema? Nós temos duas circunferências de raio 2. Veja aqui, centro, raio 2, centro, raio 2. Elas são secantes. Ele quer a área da região entre elas, dessa região toda entre elas. Tá certo? Tá claro o problema? Para calcular então a área desta região aqui, ó, esta região, certo? Nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular a área desse setor que eu risquei em vermelho. Depois de calcular a área deste setor todo, eu fiz ele aqui um pouquinho aumentado, calculo a área do setor inteiro. Aí nós vamos subtrair a área desse triângulo. Vamos ter essa área aqui. No final, nós vamos multiplicar essa área por 2. Por quê? Porque nós estamos calculando a área dessa parte. Depois multiplica por 2, porque elas são idênticas. Essas duas partes aqui, ó, essa e essa, certo? Tá claro então o que é que nós vamos fazer? Então vamos lá. A área daquele setor. Observe que aqui é 2, aqui é raio 2, e entre as duas também tem 2 centímetros. Não é claro? Porque olha, essa circunferência aqui, o centro dela está aqui. Ela passa aqui. Quer dizer que aqui é raio 2. Mesma coisa com a outra. Aqui é raio 2. Então aqui mede 1, aqui mede 1. Para nós calcularmos a área desse setor, precisamos desse ângulo alfa. Então vamos calcular o ângulo alfa. Veja aí como. Aqui tudo é alfa, aqui é alfa sobre 2. Observa aqui um triângulo retângulo, tá vendo? A hipotenusa dele é 2, um cateto é 1, o ângulo é alfa sobre 2, e eu chamei esse segmento aqui, esse cateto, de x. Então, o cosseno desse ângulo é o quê? É o cateto adjacente 1 dividido pela hipotenusa 2. Olha lá, meio. Tá? Cosseno desse ângulo, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de alfa sobre 2 é meio. Ora, qual é o ângulo que tem cosseno meio? No primeiro quadrante, esse ângulo é o quê? 60 graus. Então, se alfa sobre 2 é 60, o ângulo alfa todo é quanto? 120 graus. Já calculamos. Veja agora, então, que esse setor aqui, ó, ele é o quê? Se o ângulo é 120 graus, a circunferência não tem 360, dividido por 120, quer dizer que são 3 setores iguais a esse. Esse setor é 1/3 da área da circunferência inteira. Olha aí o que eu estou dizendo. 120 é 1/3 da circunferência. Logo, o setor procurado é 1/3 da área da circunferência. Então, a área do setor. A área da circunferência. Π vezes o raio é 2, ao quadrado dividido por 3. 4π sobre 3 é a área daquele setor. Olha, a área daquele setor, 4π sobre 3. Agora vamos subtrair a área do triângulo. A área do triângulo. Vou te mostrar de novo aqui o triângulo. Nós vamos calcular, ó, vamos calcular esse x aqui, certo? Vamos calcular esse x pelo teorema de Pitágoras. Porque olha aqui, nesse triângulo, hipotenusa 2, um cateto é x, o outro cateto é 1. Por que eu quero cateto x? Para eu ter a medida da altura do triângulo, certo? Então vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Olha aí, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado é igual a quanto? 2 ao quadrado, 4 menos 1, 3. O x é a raiz de 3.
Ah, quer dizer que é raiz de 3. A área do triângulo então vai ficar como, pessoal? Base, pode ser aqui, base 1 vezes raiz de 3 dividido por 2. Deu raiz de 3 sobre 2, mas não são dois triângulos? Eu vou multiplicar por 2. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 vai dar o quê? Raiz quadrada de 3, porque são dois triângulos. Base vezes altura dividido por 2. A área do triângulo, coincidentemente, é raiz de 3. Então, finalmente, o que é que nós vamos fazer agora? Da área do setor que nós já calculamos, vou subtrair a área do setor todo, vou subtrair a área do triângulo. Veja aqui. Então, a área pedida vai ser a área do setor menos a área do triângulo vezes 2. Por quê? Porque são duas partes iguais, correto? Aí vai ficar assim, ó. A área do setor que nós achamos, 4π sobre 3. A área do triângulo, raiz de 3. 2 vezes isso. Ou seja, 2 vezes 4π, 8π sobre 3. Menos 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. É a área das duas partes. Ou seja, é a área total aqui, ó. Certo? Esta área toda aqui, ó. Toda essa área, ela tem essa medida que nós acabamos de achar. Essa área toda aí tem a área 8π sobre 3 menos 2 raiz de 3. Você observou que o problema não é difícil? É só você entender o que deve ser feito. Então é isso, pessoal. Vamos estudar bastante, tá certo? E até a próxima. Muito obrigado.